Olá, então, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva-nos a todos em sua doce paz, que os nossos corações aqui se façam receptivos às inspirações que nos serão trazidas pelo mais alto, em nome do Divino Mestre. Eu gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui em Brotas. Há muitos anos, temos conversado sobre essas possibilidades e mesmo sendo tão pertinho de São Carlos, ainda não havia surgido a ocasião, mas enfim, surgiu essa oportunidade pela qual nos alegramos muito. Brotas é uma cidade também muito cara ao nosso coração. Eu e a Flavinha já estivemos aqui algumas vezes como turistas e agora estamos tendo essa grata alegria de podermos trazer alguma reflexão à luz da doutrina espírita, esperando que ela possa ser útil a todos vocês e agradecendo também de antemão todo o carinho recebido. E como ponto de partida das nossas considerações nessa noite, nós vamos recorrer a um verdadeiro manancial de tesouros, de inspirações do Espiritismo, que muitas vezes passa desapercebido de muitos de nós espíritas. Conjunto de obras que nos revela, que nos apresenta toda uma nova feição acerca da própria doutrina espírita, da sua maneira de concepção, como ela chegou a ser o que é, como ela foi construída por Allan Kardec. Revela-nos também toda uma nova feição, uma nova perspectiva em relação ao próprio codificador, a esse grande filósofo, a esse grande trabalhador de Jesus, que muitas vezes é visto apenas como aquele homem ultra-racionalista, frio, do gabinete, dos escritos apenas, sem que possamos compreender e vislumbrar que de fato ele era também o apóstolo, coração dedicado, amoroso, compreensivo e acolhedor, que foi a campo em prol do Espiritismo. Não se deteve apenas no seu gabinete a escrever páginas e mais páginas de luz, de esclarecimento, de orientação à humanidade. Foi também ele ao encontro dos aflitos, dos necessitados, viajou, peregrinou, lembrando-nos aqui de uma figura como o apóstolo Paulo, que tanto dedicou-se à difusão do cristianismo, do evangelho. Kardec também o fez por meio de suas viagens, por meio dessa vivência de bastidores que muitas vezes nos escapa. E essa obra, ou esse conjunto de obras, nos proporciona justamente isso, acessarmos algo desses bastidores do Espiritismo que nos fazem enxergá-lo com ainda mais encantamento, que nos mostram um Espiritismo ainda mais grandioso no seu alcance, na sua função, no seu poder transformador para tantas vidas, na esperança que proporcionou e segue proporcionando a milhares e milhares de vidas. Refiro-me, alguns já devem ter imaginado, à Revista Espírita. No conjunto de sua obra, nos volumes que foram compilados, que foram produzidos por Allan Kardec, lembrando que a Revista Espírita, ela prossegue depois da desencarnação de Allan Kardec, mas, digamos, o conteúdo mais valioso da Revista Espírita está ali, quando à sua frente estava o grande codificador do ano de 1858, até a edição, o volume de abril de 1869, embora Kardec tenha desencarnado. A 31 de março de 1869, a edição de abril já estava pronta, sob a sua organização, e assim foi divulgada. Depois, os amigos, secretários, os companheiros de tarefa foram assumindo essa incumbência, e esse periódico perdura ainda hoje, Tem sido resgatada aí pelo SEI, pelo Conselho Espírita Internacional, por outros companheiros e tarefeiros, mas é imprescindível que nós, enquanto espíritas, nos debrucemos sobre esse material, para que, além das obras básicas, possamos também nos encantar, possamos também extrair todo o tesouro de aprendizado e reflexão que encontramos ali na Revista Espírita. E o que nos motiva o tema e a reflexão dessa noite é basicamente um artigo pelo qual passávamos recentemente, em que Kardec vai nos descrever uma dessas suas viagens,
Talvez as viagens mais conhecidas de Allan Kardec sejam aquelas de 1862. Existiu até um livro, né, chamado Viagem Espírita em 1862, que é uma espécie de opúsculo lançado por Kardec, em que ele vai sintetizar um pouco do que foram aqueles encontros, os discursos que foram proferidos nessa viagem em 1862, em que ele passa por uma série de cidades, mas principalmente Lyon e Bordeaux. Então ele insere ali os discursos que proferiu nessas cidades, descreve um pouco do que foi esse itinerário, o encontro com os espíritas dessas localidades, também insere uma parte de perguntas e respostas, perguntas que lhe foram feitas pelos espíritas dessas cidades e que ele então responde e, a benefício da coletividade espírita, compartilha porque entendia que isso seria, como de fato foi e segue sendo, útil para todos os demais. Então essa talvez seja a viagem mais conhecida de Allan Kardec, por meio dessa obra, que também é similar à Revista Espírita, uma obra, infelizmente, meio que desconhecida do movimento e extremamente valiosa. Boa parte do que Kardec coloca ali nesse opúsculo também está na Revista Espírita, de modo que se a gente estudar a revista por tabela, acabamos estudando essa obra, mas fica também a sugestão, uma obra tão curtinha, mas que nos traz ali uma visão muito ampla e profunda acerca do Espiritismo conforme Kardec o entendia. Por exemplo, a questão da centralidade da caridade, que em um dos discursos nesse livro fica muito destacado para nós. Mas ele teve outras viagens, além dessa de 1862. Já havia realizado viagens antes, se não me falha a memória, no ano de 1860 ele já realiza uma primeira viagem, depois no ano de 1861, 1862 ele vai ampliando um pouco o itinerário, depois ele teria uma viagem em 1864 ou 65, se não me falha a memória, ele vai à Bélgica, ele vai a outras regiões, e ele vai compartilhando conosco, porque um dos intuitos dessas viagens também era sondar como estava o crescimento, o desenvolvimento do movimento espírita, não só na França, mas também em outras localidades. Não só ali em Paris, onde todo o trabalho estava, digamos, centrado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era meio que um ponto central em torno do qual gravitavam as demais sociedades que iam surgindo, na França ou mesmo no exterior. Ele queria saber como estava o espiritismo nos interiores da França, como ele estava em outros países. E nesse sentido ele sai então a campo com esse intuito. E na Revista Espírita de julho de 1867, ele vai compartilhar conosco o relato de uma dessas viagens. Aqui ele vai chamar de breve excursão, porque foi de fato uma excursão mais breve, em que ele atende ao pedido dos amigos da Sociedade Espírita de Bordeaux para que pudesse comparecer a um tradicional banquete que eles realizavam por ocasião da data de Pentecostes. Lembrando que a data de Pentecostes é uma data variável, depende ali da Páscoa, tudo mais, mas pelo que imaginamos aqui, algo antes de julho, talvez maio, junho, ele não especifica exatamente quando se deu, mas menciona que era um convite para a ocasião do banquete de Pentecostes. Ele, inclusive, havia mencionado em edição anterior da Revista Espírita que a Sociedade Espírita de Bordeaux vinha passando por algumas lutas, por algumas dificuldades. Em razão disso, ela precisou se refundir, se refazer. Então, era uma espécie de reinauguração, de retomada das atividades espíritas em Bordeaux, e eles então contavam com a presença do codificador para lhes dar esse estímulo, para lhes dar ali algumas orientações que pudessem ser úteis para consolidar esse trabalho. Então Kardec, nesse artigo na Revista Espírita de julho de 1867, intitulado Breve Excursão Espírita, ele vai descrever para nós o que foi essa jornada. Fala-nos lá do movimento espírita em Bordeaux, e também menciona que, como ele tinha um prazo curto de viagem, porque precisava estar de volta em Paris numa data fixa, ele não pôde conhecer muitas outras cidades dessa vez, mas, no retorno, ele aproveitou a ocasião para passar em 2 outras cidades. Uma delas, uma cidade também muito importante para a história do Espiritismo, especialmente por um filho dessa cidade,
que foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo, especialmente no pós-Kardec, embora tenha sido ele também contemporâneo de Kardec. Refiro-me às cidades de Tours e à cidade de Orleans. No retorno, Kardec passa em ambas as cidades e ali, juntamente com os espíritas locais, foram planejadas algumas atividades das quais ele poderia participar. O caso de Tours nos chama mais atenção porque há aqui um detalhe, digamos assim, um parêntese que abrimos dessas coisas belas, dessas coisas tocantes da história do Espiritismo, que muitas vezes passam desapercebidas. E que justamente o estudo da Revista Espírita, por exemplo, como estudo do livro Viagem Espírita, essas obras de bastidores nos permitem acessar. Porque, como dissemos, uma das cidades pelas quais Kardec passou foi a cidade de Tours. E a reunião na cidade de Tours estava planejada em um determinado recinto, em um determinado local. Só que na França, naquela época, para que reuniões pudessem se dar, envolvendo assim um número maior de pessoas, existia toda uma burocracia, existia toda uma, digamos assim, uma demanda das autoridades para que houvesse aprovação, para que se estudasse qual a finalidade daquela reunião. Lembrando que a gente vinha de uma França muito conturbada politicamente, depois da Revolução, depois de Napoleão e tudo mais. Então, essa questão da associação de pessoas, as reuniões, elas eram acompanhadas, digamos assim, de muito perto, para que determinadas associações com fins, digamos, de sublevação, com fins de agitação da sociedade, não viessem a ocorrer. Então estava previsto um local, eles haveriam de se reunir, de se encontrar ali, contudo, a aprovação acabou não dando certo, como haveria de se esperar, como se esperava, não deu certo aquele local, a reunião naquele local. Então, para que não perdessem a ocasião de Kardec estando ali, e fazerem aquela reunião com a presença do codificador, o que eles deliberaram? Deliberaram, então, que fariam a reunião à luz, ou sob a luz das estrelas. E assim se reuniram mais de uma centena de espíritas, sob a luz do luar, sob a luz das estrelas, ali na propriedade de um dos espíritas da cidade, para que Kardec, naquele clima da natureza, pudesse lhes falar das belezas do Espiritismo, do Consolador. Não há como aqui não fazer uma evocação ou uma ligação, algo que essa personagem que nós mencionamos da cidade de Tours faria tantas vezes, não há como aqui não fazer uma conexão entre o Espiritismo dos tempos modernos e um dos seus precursores lá atrás, de muitos séculos atrás, aos tempos do Cristo e mesmo antes, que eram aqueles que habitavam justamente aquela região, conhecida outrora como as Gálias, os chamados druidas. Lembrando que o próprio Allan Kardec, ele mesmo haveria de dizer, esse nome provinha de uma encarnação sua enquanto druida. Ele chega a escrever um artigo na Revista Espírita fazendo uma comparação entre o Espiritismo e a doutrina dos druidas e como em muitos aspectos ela antecipava o que depois o Espiritismo haveria de nos trazer. Eles que se reuniam, portanto, em meia natureza, porque consideravam o templo da natureza como o mais elevado de todos, a mais perfeita expressão da grandeza criadora de nosso Pai, ali em meio à natureza. Ali faziam, portanto, os seus encontros, as suas reuniões, os seus rituais, já concebendo realidades que o cristianismo naqueles tempos ainda não abarcava, a não ser entre alguns poucos, entre círculos mais iniciáticos, digamos assim. Por exemplo, a realidade da reencarnação. Já lidavam eles há muitos séculos com essa realidade como algo natural. Então ali Kardec como que revive uma dessas reuniões, lembrando talvez de um tempo em que ele fora sacerdote druida. E essa vinculação, não só ele, Kardec, haveria de rememorar, mas um dos que esteve presente nessa reunião, contando a época apenas 21 anos. Porque esteve presente nessa reunião, acompanhou todos esses desdobramentos, esse corre-corre para improvisar um novo local para que a reunião se desse, esteve ali presente a grande figura de Leon Denis. À época, um jovem de 21 anos, recém-convertido ao Espiritismo,
por volta dos seus 18 anos, ele tem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, e a inteligência grandiosa que era, embora não tenha tido muitas possibilidades de estudar, mas era um autodidata por excelência, por natureza, ele ficou simplesmente encantado com o Livro dos Espíritos e logo se tornou espírita e, como sabemos, viria a se tornar um dos maiores divulgadores do espiritismo, especialmente após a partida de Kardec, um dos esteios do espiritismo na França depois da partida do mestre de Lyon. Momentos difíceis que foram vividos pelo espiritismo, tentativas de incursões, outras doutrinas espiritualistas, certas resistências à obra de Allan Kardec, mas Leon Denis ali se manteve firme, sempre exaltando a grandeza do mestre de Lyon, daquele que um dia ele ouvira falar, sob a luz das estrelas, sob a luz do luar, falar a todos aqueles espíritas das grandezas do espiritismo, das grandezas, da grandiosidade de nosso Pai e de suas leis. Então, um encontro muito representativo esse que se deu na cidade de Tours. Kardec, obviamente, à época ainda não conhecia Leon Denis, ele era simplesmente um jovem, embora eles tenham de fato se encontrado, mas ele não sabia do imenso potencial que estava ali, que haveria de se concretizar em muitas realizações, em obras belíssimas para a nossa doutrina espírita. E Leon Denis toma ali esse fôlego adicional, um estímulo a mais para poder seguir naquela senda em que adentrava. Ele chegaria depois a relatar algo que ficou gravado na sua memória, no seu coração, e que está registrado na principal biografia de Leon Denis, que foi feita pelo seu amigo Gaston Luce. Ele chegaria a relatar que no dia seguinte voltou ao local onde havia se dado a reunião, e Kardec havia ficado hospedado ali, com um dos espíritas locais, e ele viu então uma cena que ele nunca mais esqueceu e que nos apresenta uma outra feição bem distinta do codificador, como mencionávamos, e que é preciso também conheçamos, para que não nos detenhamos no Kardec do gabinete, no homem sério, no homem racional, no homem lógico, tudo isso valores inquestionáveis e importantíssimos da sua obra. Mas Kardec não foi somente isso, não foi somente aquele homem isolado em seu gabinete. Kardec foi também serviço, acolhimento, amor. Então Leon Denis volta e vê o casal, Allan Kardec e Amélie, colhendo cerejas. Kardec em cima de um banquinho ali, de uma escada improvisada, colhendo cerejas e lançando para Amélie, que as recebia. Essa cena bucólica, essa cena de simplicidade, de amorosidade entre esse casal, entre esses dois espíritos que se abraçaram, que se integraram de maneira tão profícua para uma obra, ficou de maneira indelével gravada na memória do jovem Leon Denis, que sempre se recordaria do mestre de Lyon com aquele carinho, com aquela perspectiva do grande intelecto, mas também daquele homem simples, daquele homem que junto da esposa estava lá colhendo cerejas depois de uma noite em que havia tratado das mais altas questões da filosofia, do intelecto e da mente. Ele estava ali, naquele clima da amorosidade e da simplicidade, juntamente com Amélie. Bateria, será? Alô, som? Aí. Tá pegando, né? Agora sim. Então, um parêntese que nós abrimos acerca desses bastidores do Espiritismo que vale a pena conhecer. Às vezes vemos essas duas grandes figuras, ficamos a pensar no contato que eles tiveram. Segundo consta, Leon Denis encontrou Kardec ainda mais 2 vezes, uma delas inclusive em Paris, mas esse foi o primeiro encontro, esse foi o estímulo para aquele jovem que apenas iniciava. Para que a gente tenha uma noção melhor que às vezes são as coisas mais simples da vida, aquelas que têm o maior poder transformador e de estímulo para uma alma em busca. E isso nós haveríamos de ver mais tarde, na própria origem do Espiritismo nas terras do Cruzeiro. Quanto disso também não haveríamos de ver nesse clima da simplicidade, nesses interiores, nesses rincões de nosso Brasil. Grandes exemplos, grandes arautos do Evangelho, Redivivo, do Espiritismo, que nesse clima de simplicidade, mas de uma devoção, de uma dedicação a toda prova ao Espiritismo, foram responsáveis por, digamos assim, orientar, estimular um sem número de outras almas que vieram na sequência, lembrando-se desses pioneiros. Assim se deu
com Kardec e com Denis, assim se deu com muitos e muitos na história do Espiritismo, não só na França, mas também no Brasil. Dito isso, feita essa menção, voltamos ao artigo aqui, Breve Excursão Espírita, em que Kardec, então, dirá que, além dessas observações que ele pôde fazer do movimento espírita de Bordeaux, o movimento espírita de Tours, o movimento espírita de Orléans. Orléans era uma cidade em que o movimento estava ainda mais incipiente, mas ele já pôde encontrar corações dedicados ali. Ele também faz um estudo, digamos assim, da natureza do movimento espírita nessas localidades. E ele traz, digamos, boas notícias, o que ele considerava serem boas notícias. Porque o primeiro aspecto que ele pôde notar é que, passados já uns bons anos desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, estamos falando aqui cerca de 10 anos, né? De o lançamento de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo já começava a, digamos assim, ser um pouco mais aceito nas várias localidades pelas quais ele passava. No início, como sabemos, as perseguições foram inúmeras, imensas. Não só perseguições, digamos, duras, no sentido de gerar algum prejuízo, de gerar alguma até mesmo agressão àqueles que se faziam profitentes do Espiritismo. Lembremos que muito dessa perseguição se deu na forma de ironia, de sarcasmo, de escárnio. E por conta disso, muitos espíritas não ousavam dizerem-se espíritas porque temiam a opinião, temiam que as outras pessoas haveriam de achar. Nesse sentido, é preciso valorizar muito a coragem daqueles primeiros que enfrentaram essa opinião e souberam dizer-se espíritas, não somente lá na França, como também aqui no Brasil, num período em que o espiritismo era muito mal visto, até por conta da religião predominante no Brasil. Muitos passaram por muitas dificuldades, perderam seus empregos, foram expulsos, foram excomungados, foram, enfim, vilipendiados e caluniados de todas as formas, mas mantiveram a coragem, o heroísmo da fé, abrindo para nós caminhos que hoje podemos trilhar com mais tranquilidade. É preciso, portanto, destacar a coragem, a grandeza desses pioneiros. Então, esse é um ponto que Kardec menciona, isso já o felicitava por conta da coragem desses que iam mostrando que o Espiritismo não era aquilo que se imaginava dele, que o Espiritismo, pelo contrário, envolvia muito estudo, muita racionalidade e, principalmente, muito serviço no bem, muito amor, muita dedicação, o verdadeiro espírito do Evangelho. A mensagem começava a encontrar mais abertura. Já não existiam mais perseguições tão contundentes, pelo menos em algumas localidades, como outrora. Isso faz parte do processo. Kardec também viria dizer que o batismo de toda grande ideia é a perseguição. Mede-se a dimensão de uma grande ideia ou de uma ideia pelo tamanho da perseguição que ela gera. Quanto mais resistência ela provoque, mais se tem a compreensão, mais se torna isso um indicativo de que aquela ideia é poderosa. O que ela prepara, a transformação, o potencial transformador dela é enorme. Assim se deu com o Espiritismo. Mas um outro aspecto que também felicita Kardec é o fato de que cada vez mais as pessoas buscavam no Espiritismo aquilo que toca o coração, aquilo que fala a alma, aquilo que esclarece a consciência, a razão, mais do que propriamente apenas aquilo que fere os sentidos. Como nós sabemos, o Espiritismo surge primeiro alcançando, abordando a criatura humana por meio dos seus sentidos. Então, inicialmente, os primeiros movimentos da espiritualidade se deram na forma de efeitos de fenômenos físicos. Daí os conhecidos fenômenos das mesas girantes, que foram muito comuns, não só na América, mas na Europa, naquele contexto, ali na primeira metade do século XIX, como também depois no próprio Brasil. Muito do espiritismo nascente no Brasil se deu em bases, ou se desenvolveu em bases de fenômenos materiais. Fossem eles fenômenos de cura, fenômenos de materialização, fenômenos de transporte, as batidas, enfim, tipografia, todos esses fenômenos que são descritos para nós, por exemplo, em O Livro dos Médiuns. Mas isso era o início, como diz Kardec, o ABC, o beabá da doutrina espírita. Era apenas a antecâmara que deveria ser logo percorrida por aqueles que estão de fato interessados no que é o cerne, o âmago do espiritismo, a sua própria alma. Aquilo que diz respeito ao espírito,
aquilo que fala à mente e principalmente ao coração. Então era de se esperar que no início muitos estivessem mais voltados para os fenômenos materiais. Assim se deu. O próprio Kardec, o seu primeiro contato com os fenômenos foi justamente com os chamados fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos materiais. Contudo, Kardec foi aquele que soube ver para além daqueles fenômenos, tidos para a imensa maioria como um simples passatempo. Kardec foi o que pôde ver por detrás daquilo algumas das questões mais importantes da humanidade, da filosofia em toda a sua história. Porque ele entrevia que ali estavam algumas das respostas há muito buscadas pelos mais eminentes filósofos e sábios da humanidade. Respostas, por exemplo, atinentes à morte, ao mistério, ao enigma da morte. O que há depois da morte? Há vida, não há vida? Prossegue-se ou não? Tudo finda-se no sepulcro ou há continuidade da vida? Há, de fato, ressurreição, continuidade. Kardec entrevia naqueles fenômenos que eram, digamos assim, um passatempo dos salões de Paris, dos salões da Europa, da casa de muitas pessoas importantes. Kardec foi, não podemos dizer exatamente o primeiro, porque não saberíamos, mas em termos daquele que concretizou de fato uma obra, o primeiro a deduzir de tudo aquilo algo muito mais importante do que aqueles meros fenômenos que feriam os sentidos físicos das criaturas humanas. Então Kardec, ele se felicita ao ver que, passados 10 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, finalmente as pessoas estavam começando realmente a buscar no Espiritismo aquilo que era o mais importante, aquilo que era o mais essencial. Mesmo naqueles ambientes que ele pôde frequentar da mais absoluta simplicidade. Pessoas camponesas, interioranas, muitas delas sem qualquer estudo mais elaborado, mas que, no entanto, pela grandeza do sentimento que traziam, pela humildade, conseguiam acessar no Espiritismo o que muitos doutos e grandes intelectuais de Paris, por exemplo, da Sorbonne, não poderiam, não conseguiam acessar. Presos que ficavam apenas à afeição exterior do Espiritismo, aos fenômenos, aquilo que seria a casca. Ao passo que aquelas pessoas simples que foram se reunir em Tours, que foram se reunir em Orleans, eram pessoas que conseguiam chegar no Espiritismo naquilo que mais importava e que se sentiam, portanto, tocadas pela mensagem espírita, consoladas, estimuladas a uma vida melhor, a uma vida transformada, demonstrando nas próprias vidas quão bem o Espiritismo lhes havia feito, ou lhes estava fazendo. Por isso ele diz assim, em determinado momento do artigo: o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Fazendo uma referência àqueles com os quais ele teve contato durante essa viagem, ou essa excursão em 1867. É uma coisa notável a facilidade com que mesmo as pessoas mais iletradas compreendem e assimilam os princípios desta filosofia, pois não é necessário ser sábio para ter coração e raciocínio. Então veja que bonita essa descrição que Kardec nos traz. Ao ver naquelas reuniões, sim, pessoas que eram eminentes ali naquelas cidades, pessoas que eram formadas, que tinham todo o estudo, mas ao lado delas as pessoas as mais simples, muitas delas iletradas, com uma apreensão, com um entendimento do Espiritismo talvez até mais profundo do que as mais eminentes e as mais doutas pessoas que ali se reuniam. Esse é um ponto sobre o qual Kardec muitas vezes vai tratar, e é para todos nós espíritas um ponto central, porque nos remete em verdade ao próprio Evangelho, mais especificamente a uma fala de Jesus, da qual sempre nos recordamos e que sempre nos põe a pensar. Mateus 11, 25, quando Jesus assim nos diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. O Mestre estava a todo tempo debatendo com os homens mais inteligentes, mais esclarecidos daquele povo, os ditos doutores da lei, ou os fariseus, que ficavam a todo tempo tentando impor ao Cristo certos enigmas, ou melhor, certas armadilhas em que pudessem, digamos, envolvê-lo.
certos enigmas ou certas armadilhas em que pudessem envolvê-lo, pelas vias dessa racionalidade fria, dessa racionalidade que, justamente por não sentir, não consegue alcançar o âmago das respostas divinas que chegam até nós por meio da revelação, por meio, no caso ali, do Evangelho de Jesus. Então, ele falava e falava, apresentava e apresentava as belezas do reino na forma daquelas simples parábolas. Os doutores da lei não conseguiam alcançar ou mesmo se consolar ante aquelas ilustrações de Jesus quanto às leis divinas, porque o raciocínio os colocava sempre presos, cativos daqueles meandros do intelecto em que muitas vezes nos temos perdido. Ao passo que aqueles singelos pescadores que ele escolheu por apóstolos, aqueles homens e mulheres simples das margens do Tiberíades, saíam de suas pregações e de seus sermões profundamente consolados, renovados para a vida, para a luta, com todo um novo caminho a percorrer, repleto de esperanças, repleto de estímulos divinos, de bênçãos luminosas. Jesus falava, portanto, que para acessarmos realmente o que é divino, é preciso que em nós possamos encontrar o que há de mais divino na criatura humana. E não há outra palavra que defina melhor o que de mais divino podemos ter e ofertar ao mundo, senão a palavra amor. Aqueles que amam, portanto, embora não detentores dos cabedais intelectuais que o mundo nos possa conferir, eram pessoas que penetravam mais na interpretação das palavras de Jesus do que quaisquer outros que ali ficavam tentando improficuamente debater com ele. Por isso Jesus falava: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. É o mesmo que Kardec nota aqui. É o mesmo que ele haveria de descrever para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, quando ele trata dos bons espíritas ou dos espíritas verdadeiros. Kardec então nos dirá, ou melhor, indagará, o que é preciso para realmente entender o Espiritismo. Será preciso muita cultura intelectual do mundo? Será preciso ou serão precisos anos e mais anos de estudo? Ou anos e mais anos de vivência? Kardec mesmo refutará essas perguntas, respondendo ele próprio: temos visto jovens, mal saídos da adolescência, que conseguem penetrar no Espiritismo muito mais do que aqueles que já acumulam bons anos de vivência ou de experiência. Da mesma forma, temos visto pessoas simples, incultas, que conseguiram interpretar melhor o Espiritismo do que os mais eminentes sábios e pensadores, por exemplo, lá da Sorbonne, das academias do seu tempo. Ele vai definir o porquê, então, dessa diferença na forma de um termo, ou servíncio de um termo, que ele denomina maturidade do senso moral. Aqueles que desenvolveram em si, no espírito que são, mais maturidade do senso moral, são esses os mais habilitados a realmente alcançarem do Espiritismo o que é mais importante, o que é mais central. E naturalmente que essa maturidade do senso moral tem a ver com a postura moral da criatura. Em outras palavras, com a sua conduta. A maneira pela qual ela vive, não só agora, mas a maneira pela qual ela tem vivido nessa existência ou ao longo das últimas existências. Porque isso é o que fez dela o que ela é agora. Uma vida dedicada a uma postura moral, e lembrando a definição de moral para os espíritos, uma vida de acordo com a lei divina, uma vida, portanto, pautada, baseada no amor, na misericórdia, no bem para todos, na humildade, na disposição de servir, na disposição ao sacrifício pessoal pela causa mais ampla da humanidade. Uma vida marcada pela boa vontade, pela dedicação, pela disciplina. Essa será uma vida que está construindo em si, esse espírito, maturidade do senso moral. É, digamos assim, uma árvore mais madura, porque muito regada, muito cultivada. Todos nós somos como que uma árvore a cultivar. Nosso espírito, o espírito que somos, é preciso adubar, é preciso regar. E o fazemos toda vez que buscamos nos sintonizar com a lei divina. Buscamos viver de acordo com o que a consciência nos propõe, nos diz. Toda vez que nos sintonizamos com o mais alto, pela prece, pelo serviço, pelo estudo, naturalmente,
nós estamos regando essa árvore que somos, digamos assim. Estamos nos fazendo mais maduros. E com isso, mais espaço, mais ambiente espiritual vamos construindo para o espiritismo em nós. Por isso Kardec cunha esse termo, maturidade do senso moral, que pode ser encontrada em mais alta escala num jovem do que num ancião do ponto de vista físico. Porque não diz respeito ao corpo, diz respeito ao espírito. Pode ser encontrada em mais alto grau naquele que não teve a possibilidade de ter estudos formais do mundo, do que naquele que teve todos os estudos possíveis, mas que pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, se faz assim, digamos, impenetrável, pouco ou nada receptivo às luzes mais sublimes do mais alto. Então, esse é um termo que Kardec cunha em perfeita consonância com aquilo que Jesus já nos falava. Por isso, em se falando de Evangelho e também em se falando de Espiritismo, não podemos pensar só no aspecto racional. O Espiritismo é, sim, uma doutrina lógica, racional, que pede de nós estudo, que incentiva a cultura em âmbito geral, não só do Espiritismo, mas tudo que seja mais nobre dentre aquilo que a humanidade já produziu. O Espiritismo incentiva esses aspectos, mas ele não se reduz, nem jamais se reduzirá somente a isto. Porque é isso que nos explica a pujança, a força que o Espiritismo teve em locais os mais distanciados dos grandes centros, onde a ausência de recursos, onde a falta de possibilidades no que diz respeito a estudo, não foi um impeditivo para que o Espiritismo ali florescesse tão bem, de maneira tão farta e tão bela. Como não nos recordarmos aqui, fazendo um paralelo entre aquilo que Kardec via, o que ele notava, o que ele deduzia dessas suas viagens, com o que foi o Espiritismo em suas origens no Brasil. Quantos e quantos rincões desse Brasil afora não se assemelharam a isso que Kardec pôde ver lá em Tours ou em Orleans? Primeiro, os fenômenos físicos, grandes médiuns que ali surgiram, os fenômenos que chamam a atenção, mas as pessoas que vão então se agregando em torno dos fenômenos e começam a vir aqueles que se aproximam não tanto pelos fenômenos, mas pela busca do coração. Pessoas, muitas delas, que não tiveram grandes estudos, mas que do Espiritismo conseguem alcançar o cerne. Como não nos recordarmos, por exemplo, da história de Santa Maria, nas proximidades de Sacramento, onde o Espiritismo lá começou com os seus fenômenos, os efeitos físicos, atraindo a figura de um senhor mariano, tio de Eurípides Barçanufo, outros médios, muitos deles analfabetos que ali estavam, mas com faculdades mediúnicas impressionantes. Mas isso não foi o mais belo. Não foi isso a verdadeira causa do florescimento tão expressivo do Espiritismo naquela região, por exemplo, a região de Sacramento. Os fenômenos chamaram a atenção, aproximaram corações, mas foram esses corações dedicados, devotados a toda prova, que demonstraram a grandeza dessa doutrina. Um Aristides, médium analfabeto, mas um poço de amor. O próprio senhor Mariano, que dialogando com Eurípides Barçanufo, seu sobrinho, que era conhecido pela sua grande cultura, mas não era uma cultura apartada do coração, mas uma grande cultura, o senhor Mariano então percebe, olha, Eurípides, eu infelizmente não consigo argumentar contigo, porque Eurípides, católico fervoroso, não admitia que o tio houvesse cedido àquela doutrina estranha, aquela doutrina que pervertia a mensagem cristã, aqueles fenômenos esquisitos. Ele não se conformava com aquilo. Busca então o tio para tentar trazê-lo de volta ao seio da religião da qual fazia parte. E logo o senhor Mariano percebe que, pelas vias dos argumentos, não conseguiria convencer Eurípides. Mas, inspirado certamente, ele traz consigo uma carta na manga, digamos assim. Diríamos melhor, um livro na manga. E que livro? Um livro daquele jovem de 21 anos que ouviu Kardec falar sobre a luz das estrelas. Uma das suas obras magnas, chamada Depois da Morte, onde Leon Denis nos eleva às culminâncias da beleza do que é a lei divina, a grandeza da obra de nosso Pai. Lembrando, Leon Denis, autodidata, não teve a oportunidade de estudar,
nos grandes centros, nas grandes escolas. Mas espírito que já havia regimentado em si muito cabedal, não só do intelecto, mas sobretudo do coração, pôde vazar aquilo, traduzir aquilo numa obra que certamente fica para os séculos. O senhor Marino entrega essa obra a Eurípides. Eurípides, logo na introdução da obra, já se deixa impressionar. Ele fala, meu Deus, que beleza é essa que eu vejo aqui nessa obra. Tão encantado fica que não consegue sequer dormir. Lê a obra ao longo daquela noite. Pela manhã já estava quase convertido ao Espiritismo. Tal a beleza dos argumentos de Denis. Porque ali não existia só razão, mas também um profundo amor, uma profunda sensibilidade em torno da obra e da lei divina. Ele comparece então ao fenômeno, à reunião mediúnica, lá em Santa Maria. Queria ter, digamos assim, um último estímulo, um último empurrãozinho para enfim abraçar aquela nova proposta, aquela nova doutrina. O que de fato se dá. Ele chega lá com um amigo, não avisa que haveria de ir até lá, não avisa que iria até lá, mas quando chega, já estavam reservados 2 banquinhos, um para ele e um para o amigo. Ao que o senhor Meriano lhe diz, Bezerra nos informou que você viria, já estávamos te esperando. E ali ele vê aquela reunião, aqueles fenômenos, aquilo naturalmente, né, desperta interesse, mas não era a chave, digamos assim, da sua conversão. Porque os fenômenos falam mais os sentidos. Ele queria algo como aquele livro havia feito, que lhe falasse ao coração. E então ele externa no seu pensamento, sem que falasse, uma dúvida que trazia muito acerca das bem-aventuranças, que pareciam não fazer sentido. Ele que acreditava, que confiava tanto nas palavras do Divino Mestre, que eram a expressão da verdade, mas para ele as bem-aventuranças pareciam promessas infundadas, porque muitos ele vira desencarnar sem que aquelas promessas houvessem se cumprido. E ele então pensa consigo, se o que eu estou vendo é verdade, eu gostaria que, se possível, João Evangelista pudesse me fazer uma locução, me trazer uma explicação em torno das bem-aventuranças. Passado algum tempo, Aristides, médium analfabeto, sem qualquer estudo, ergue-se e diria depois Eurípides, profere a mais bela explanação sobre as bem-aventuranças que ele já ouvira em toda a sua vida. E ao final o Espírito diz, João, o Evangelista. Ali, Eurípides Barçanufo, esse grande apóstolo do Espiritismo, estava convertido a essa doutrina. Ali ele haveria de iniciar um trabalho que certamente fica para os séculos. Viveu tão pouco, apenas 38 anos. No entanto, deixou um legado imortal, porque soube levar para aquela região esse espiritismo, que baseia-se sim na cultura, na filosofia, mas sobretudo no coração. O apóstolo da caridade, aquele que incansavelmente serviu até o derradeiro sopro de sua vida, quando desencarna, vítima da gripe espanhola, da pandemia, tendo trabalhado até o último segundo, porque entendeu esse espiritismo. E é, de certo modo, o que Kardec traz aqui para nós. Por isso ele continua dizendo, a respeito daqueles, né, que compreendiam os aspectos centrais do espiritismo, eles falavam assim para Kardec, dizem eles, se sempre nos tivessem falado assim, jamais teríamos duvidado de Deus e de sua bondade, mesmo nas maiores misérias. E aí ele entra então no parágrafo que mais nos tocou de todo esse artigo, porque eu acho que é um programa para todos nós, espíritas de hoje e de todos os tempos. O que Kardec descreve aqui é o que ele entendia pelo espiritismo, é o que ele desejava fosse o espiritismo. Ele diz assim, sem dúvida, crer é alguma coisa, porque já é um pé colocado no bom caminho. Mas a crença sem a prática é letra morta. Então Kardec ele começa a entrar na relação de cada espírita com o espiritismo. Estarmos informados dessas realidades tão amplas que o espiritismo nos traz. Quantas respostas, gente. Quantas consolações. Às vezes nos colocamos a pensar nisso, tentando dimensionar o quanto o espiritismo nos deu, o quanto ele nos tem dado, para que entendamos melhor o quanto devemos a ele.
em termos de responsabilidade e comprometimento. E até agora não conseguimos fechar a equação. Porque não conseguimos mensurar o quanto Ele nos deu. E como não conseguimos mensurar o quanto Ele nos deu e nos tem dado, nós não conseguimos mensurar o tamanho da nossa responsabilidade perante o Espiritismo. Crer, estar informado da imortalidade, podemos tocá-la com as nossas mãos, tal a clareza com que os Espíritos nos apresentam a realidade além-túmulo, é um passo importante que nos consola, que nos reergue nos dias mais difíceis, que nos faz esperançar. Mas será devolver muito pouco ao Espiritismo se nos destivermos apenas nas consolações. Será devolver muito pouco, quitar muito pouco da dívida que temos para com o Espiritismo se nos detivermos simplesmente nos horizontes de crença que Ele nos abre, sem entendermos que Espiritismo é prática, é vida transformada. É vida que reflete isso para as pessoas que nos acompanham, que nos veem. Como diria Paulo, ante a nuvem de testemunhas que nos acompanham os passos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque quer queiramos ou não, se nos dizemos espíritas, o nome do Espiritismo está empenhado em nossa vida. E eu não sei se nós temos a dimensão do que isso significa. Como diz Emmanuel, uma mensagem bem forte que ele nos traz no livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, Doutrina Espírita. Ele diz, Espírita seja o nome de teu nome. Porque houve um tempo, e queira Deus, certamente Ele quer, queiramos nós, que siga sendo assim, houve um tempo que mencionar que alguém era espírita era um atestado de que com essa pessoa se podia contar. Nas situações as mais diversas. Não, mas tinha lá um fulano que era espírita. Era um atestado de um irmão. É atestado de boa vontade. É atestado de tolerância. É atestado de caridade. É atestado de compreensão e de serviço. Seja espírita o nome de teu nome. Porque está empenhado em tua vida o nome do Espiritismo. Então, Kardec vai nos conduzindo por essa via. Prossegue ele. Ora, sentimos-nos felizes em dizer que em nossa breve excursão, entre numerosos exemplos de efeitos moralizadores da doutrina, encontramos um bom número desses espíritas de coração. Espíritas de coração, que poderíamos dizer completos, não perfeitos, mas com uma unidade de vivência e aplicação da doutrina espírita. Espíritas de coração, diz Kardec, completos. Não perfeitos, mas em que há uma coerência naquilo que se prega e naquilo que se vive, naquilo que se aprendeu e naquilo que se expressa ou se testemunha na vida. Se fosse dado ao homem ser completo no que quer que fosse, e que podem ser olhados como tipos da geração futura transformada. E Kardec diz que esses, os espíritas de coração, são os tipos, isto é, arquétipos, modelos do que a humanidade está reservado no porvir. Algo muito similar ao que Paulo já trazia há 2000 anos, quando falava dos cristãos. Ele assim definia os seguidores, os discípulos de Jesus, como sendo já parte dessa nova humanidade, moldada, formada segundo os moldes de Jesus. Então o discípulo do Cristo, o discípulo do Espiritismo, que são uma e a mesma coisa, tanto nas palavras de Paulo quanto nas de Kardec, devem ser um modelo, um tipo do que é a humanidade a que estamos destinados no porvir. O que é a humanidade em seu ápice de expressão. Aqueles que, mais do que pensar em si, pensam no todo. Mais do que serem cativos de si mesmos, do seu egoísmo e de suas ilusões, já estão abertos agora à coletividade e a um compromisso profundo, um comprometimento verdadeiro com a lei divina. Tipos, portanto, da geração futura transformada. Em outras palavras, algo do futuro que se faz no presente. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro espírita, é aquele que traz um pedacinho do futuro para o presente, que antecipa algo do futuro da humanidade no presente tão desafiador que ainda se nos apresenta.
ele é como que uma janela, por meio do qual se possa ver para onde estamos caminhando, para que ninguém perca as esperanças na humanidade, para que todos possam, enfim, compreender o que é o homem, a imagem e semelhança do Criador, aquele que, em sua vida, reflete o Espírito do Cristo. Esse é o verdadeiro cristão, esse, nas palavras de Kardec, o verdadeiro espírita. O espírita de coração. O espírita que, mais do que apenas pelas vias do intelecto, da experimentação ou da racionalização, pôde acessar o espiritismo pelas vias do sentimento, do coração, alcançando, portanto, a sua própria essência, a sua própria alma. Porque aqui ele resgata um conceito que ele havia trabalhado um ano antes, também na Revista Espírita de julho de 1866. Num artigo muito interessante sobre a Caixa Geral do Espiritismo, um projeto, uma proposta de projeto que foi apresentada a Kardec, ele comenta então sobre os tipos de espíritas. Algo que ele já havia feito no Livro dos Médiuns, no 3º capítulo da primeira parte, mas que ele resgata com uma outra denominação nesse artigo da Revista Espírita. E lá ele vai dizer assim, olha, nós temos basicamente 3 ou 4 tipos de espíritas, diz ele nesse artigo de julho de 1866. Em primeira linha, nós temos os espíritas de coração. São aqueles cujo devotamento, diz Kardec, é a toda prova. São aqueles que, nas palavras dele, estão animados de uma fé sincera, que compreendem o objetivo e o alcance imenso da doutrina espírita e que aceitam todas as consequências dessa doutrina para si mesmos. Para estes, diz Kardec, o devotamento é a toda prova e sem segunda intenção. E tem nos interesses da causa, que são os da própria humanidade, algo sagrado, que não sacrificarão por amor próprio ou por interesses pessoais. Então, se eu sacrifico os interesses do Espiritismo por amor próprio, por interesses pessoais, no âmbito, por exemplo, de doutrinas ou ideologias da Terra, no âmbito de disputas e contradições humanas e passageiras, nós não estamos colocando o Espiritismo onde deveria estar. Não é ainda o espírita de coração. Diz ele ainda, para esses, o lado moral não é simples teoria. Esforçam-se por pregar pelo exemplo. E não só têm a coragem de se afirmar espíritas, como estão dispostos a pagar o preço. Naqueles tempos, sobretudo, às vezes dizer-se espírita era perder o emprego, era ser execrado publicamente. E, no entanto, esses de coração estavam dispostos a fazê-lo. Um segundo tipo, diz Kardec, são os espíritas que veem no espiritismo mais o aspecto filosófico. Entendem as respostas, o alcance filosófico que o espiritismo traz, aquilo que ele traz à razão. Contudo, para esses, o lado moral ainda não os toca profundamente. Não lhes estão sensíveis ainda suficientemente às fibras do coração, diz Kardec, para que o lado moral possa ser por eles assimilado. Contudo, diz Kardec, não estão menos convencidos. Por isso, entre eles, encontram-se grandes pregadores e zelosos defensores da doutrina espírita. Então, a diferença, estão convencidos, mas ainda não estão comprometidos. Defendem o espiritismo ardorosamente, eloquentemente, o que é um sinal já de progresso. Já conseguem vislumbrar o alcance filosófico da doutrina, mas ainda não deram o passo fundamental de buscar a todo custo a perfeita integração, essa completude de que Kardec nos falou em sua vida, em relação ao que pregam e aquilo que a sua própria vida transmite. São os espíritas mais filosóficos, ou os espíritas imperfeitos, que Kardec dirá lá na definição do Livro dos Médiuns, né? Os espíritas de coração seriam os espíritas verdadeiros, ou os espíritas cristãos, assim ele os denomina. Por fim, tem aqueles que são os levianos, aqueles para os quais o espiritismo se reduz aos fenômenos. Diante dos fenômenos se extasiam, mas diante do aspecto moral não se sentem tocados, permanecem frios ou indiferentes. E ainda um tipo, diz Kardec, são aqueles espíritas hesitantes, oscilantes, que desejariam já dizer que o são, mas alguma convenção, algum interesse ainda os mantém mais ocultos do que propriamente dispostos a abraçar de público, a abraçar integralmente essa proposta em suas vidas. Então são as definições que Kardec traz, mas recordando que ele enfatiza aqui
os espíritas de coração que ele pôde ver, aqueles para os quais a causa da doutrina está colocada num local sagrado. Por essa causa, por esse ideal, por esse projeto, estão dispostos a sacrificar tempo, saúde, recursos, fama, reconhecimento no mundo, porque o que lhes interessa é dar vazão a essa causa em suas próprias vidas. O próprio Kardec o fez, Leon Denis também. Quantos exemplos não poderíamos aqui enumerar? Eurípides Barçanufo, a representar muitos desses pioneiros nestes rincões de nosso país, que foram espíritas de coração, espíritas por inteiro, espíritas com a consciência da responsabilidade de transportar esse título ou esse rótulo. Por isso, continua Kardec, esses que são os tipos, da geração futura transformada, usar de ambos os sexos, de todas as idades e condições, desde a juventude até o limite extremo da idade, que desde esta vida realizam as promessas que nos são feitas para o futuro. Ou seja, saibam trazer algo do futuro para o presente pelo seu esforço de aplicação. No mesmo espírito daquilo que Jesus propôs quando fala da construção do seu reino. Os que incorporam, constroem o reino em si mesmos, são aqueles que conseguem antecipar o que um dia será o estado da humanidade inteira. E servem, portanto, de faróis, de verdadeiras tochas, chamas acesas, a orientarem aqueles que caminham entre sombras, perdidos nos labirintos do mundo, entre as dúvidas que trazem consigo. Prossegue ele ainda, há em todo o seu ser um reflexo de franqueza e sinceridade que impõe confiança. Então, como há uma coerência de vida, o que se fala é o que se vive, é o que se sente, é o que se pensa, como há uma inteireza nesse indivíduo, ele transmite, ele irradia confiança. A pessoa logo sente que está diante de um irmão, está diante de um amigo, está diante de alguém que de coração está disposto a acolhê-lo, a ampará-lo, a orientá-lo. Desde logo se sente que não há nenhuma segunda intenção dissimulada sob palavras douradas ou cumprimentos hipócritas. Porque as palavras, as convenções do mundo podem até enganar alguns, mas não enganam em termos de vibrações. Quem quer que esteja minimamente consciente e lúcido, logo percebe a sinceridade ou não de uma palavra, de um cumprimento, de um olhar. Podemos enganar a outros, mas não enganamos a nós mesmos, tampouco a lei divina. E estaremos sempre muito reduzidos em nossas possibilidades de agir se não existir em nós essa coerência. Nossas palavras não serão tão penetrantes. Nossas falas não serão tão eloquentes. Nosso abraço não será tão acolhedor. Nosso olhar não será tão consolador se não existir em nós essa coerência. Se o Espiritismo em nós não começar de fato no coração. Em torno deles, e mesmo na mediocridade, isto é, nas condições as mais difíceis da vida, sabem fazer reinar a calma e o contentamento. Então diz Kardec que o espírita de coração, onde ele entra, ele faz reinar a calma e o contentamento. Ele é por isso mesmo um pacificador. Em tempos tão desafiadores em nossa nação, no mundo, mesmo dentro do Espiritismo, de tantas polarizações, em que elementos, ideias, doutrinas humanas se colocam acima da doutrina e da proposta do Cristo, o espírita de coração é, por excelência, um pacificador. Alguém que faz reinar a calma, onde palavras ferinas ou agressivas talvez marcavam presença, chega o espírita de coração e ele reúne os corações, estabelece pontes ao invés de manter as divisões. Nesses interiores abençoados, Kardec está falando dessa jornada sua pelos interiores da França. Podemos transpor isso para os interiores do Brasil. Nós que temos tido a grata alegria de viajar por tantas cidades e conhecer algo desse espiritismo que não é visto, que não está nas redes sociais, desse espiritismo histórico de tantas e tantas almas devotadas e dedicadas interior afora desse Brasil, nós entendemos, ou pelo menos imaginamos que conseguimos entender algo do que Kardec tenta dizer. Nesses interiores abençoados respira-se uma atmosfera serena, que se reconcilia com a humanidade e se compreende o reino de Deus sobre a terra.
nos interiores onde se vê um cenário mais simples, onde se está mais perto da natureza, mais fácil se torna compreender a grandeza do Evangelho e do Espiritismo. Porque estamos mais próximos, está mais diante de nós a lei divina, a sua beleza e a sua perfeição. Por isso, em tantos recantos desse Brasil, o Espiritismo floresceu tão abundantemente. Na carência de quaisquer recursos materiais, na ausência de muitos estudos ou intelecto, muitas das vezes, mas com a presença viva da espiritualidade, da comunhão com o mais alto, do amor, do Espírito, por excelência, a expressar a grandeza dos horizontes que o Espiritismo nos abre. É o que Kardec aqui expõe, externa do seu coração. Olha, quando eu viajo por esses interiores e vejo essas casinhas singelas, esses grupos se reunindo, eu vejo o Espiritismo com o qual eu anseio, o Espiritismo com o qual eu sonho, o Espiritismo como eu o entendo de fato. Tão próximo do Evangelho de Jesus, tão próximo quanto seja possível. É isso que Kardec está nos dizendo. É isso que Leon Denis sentiu aquele dia, naquela reunião, sob a luz das estrelas, e depois ao ver o grande Kardec, o grande pensador, acolher cerejas junto de sua esposa no clima da mais absoluta simplicidade e amorosidade. Bem-aventurados os que sabem gozá-lo por antecipação. Olha o que Kardec está dizendo. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de nessa encarnação viver assim, num recanto desse, numa casinha espírita dessa, junto a corações como este, que são espíritas de coração, mais do que espíritas discutidores, indefinidamente, de maneira, exacerbada, com ânimos exaltados, espíritas de coração, bem-aventurados, os que têm tido a oportunidade de conhecer desses, de um senhor Mariano da vida e similares, bem-aventurados. Não sabem a riqueza que têm, irmãos, e talvez ficam a lamentar por aqui estarem, por não estarem em outro lugar, por não estarem em outra circunstância ou condição. Quando Kardec está dizendo, bem-aventurado és tu, meu filho, minha filha, se puderes compreender a grandeza que está diante de ti, não a grandeza dos homens, mas a mais pura grandeza de Deus. Em nossas excursões espíritas, é menos o número dos crentes que computamos. E o que mais nos satisfaz é o desses adeptos que são a honra da doutrina. O que Kardec está dizendo? Eu não me importo. Quantas pessoas tem na casa espírita? Tem 5? Ótimo. Se tiver 5 de coração, é menos o número que computamos e mais o poder encontrar, ou ter a alegria de encontrar esses que são a honra da doutrina espírita. Porque são o espiritismo vivo, caminhando pelo mundo, sendo lido dia a dia em cada ato, em cada postura, em cada escolha, em cada palavra. É o livro dos Espíritos encarnado. É o Evangelho segundo o Espiritismo em pessoa, a caminhar pelo mundo, falando de doutrina sem usar muitas vezes as palavras, mas com uma eloquência que nem o maior dos pregadores talvez conseguirá ter. É isso que Kardec está dizendo. Esses que são a honra da doutrina e, ao mesmo tempo, os seus mais firmes sustentáculos, porque a fazem estimada e respeitada neles. Os espíritas de coração, aqueles que eram e são a alegria de Allan Kardec, são aqueles que em suas vidas buscam honrar a doutrina espírita, devolvendo a ela uma parte que seja do quanto dela receberam. São aqueles que fazem a doutrina espírita estimada e respeitada neles próprios, porque diante das mais desafiadoras tormentas e agruras da vida, sabem proceder com serenidade, com fé, com esperança, acima de tudo com amor, porque são espíritas de coração, não meramente convencidos, mas integralmente comprometidos com essa causa divina de libertação que tanto lhes deu e que agora intentam honrar, respondendo, retornando a ela as inúmeras dádivas que hão recebido. Em vendo isso, Kardec se diz muito feliz. Ele conclui dizendo o seguinte: vendo o número dos felizes que faz o Espiritismo, esquecemos facilmente as fadigas inseparáveis de nossa tarefa. Eis uma satisfação, um resultado positivo que a malevolência mais obstinada não nos pode roubar. Poderiam tirar-nos a vida, os bens materiais,
mas jamais a felicidade de ter contribuído para trazer a paz a esses corações ulcerados. A todos nós, portanto, em luta, na seara do Espiritismo, que essas palavras de Allan Kardec possam ressoar em nosso coração. Que estudemos, sim, que busquemos incrementar o nosso raciocínio com as luzes do Consolador, mas que não deixemos de regar o nosso coração para que sejamos, como Kardec bem nos disse, espíritas de coração, fazendo a doutrina honrada, estimada, apreciada em nossas próprias vidas, lida nas páginas que escrevemos dia a dia com o nosso esforço e com a nossa ação, para que o Espiritismo se expanda, levando consolo e libertação a um sem número de consciências. Em fazendo isso, temos a certeza, cada luta, cada lágrima, cada sacrifício, cada dor, pela causa do Espiritismo, nada serão diante dos sorrisos e das esperanças que poderemos ver florescer em um coração que seja, um olhar que se reacende, porque agora retomou a alegria de viver, porque pôde ler em nossa vida o Espiritismo de coração. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos muita luz e muita paz.